Clube Militar divulgou uma nota pública para repudiar a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito que investiga as declarações do ex-ministro Sérgio Moro em sua coletiva de demissão. No despacho que determina a oitiva de ministros, Celso de Mello fez constar que eles poderiam ser conduzidos coercitivamente caso não comparecessem e não justificassem. A nota do Clube Militar, assinada pelo general de divisão Eduardo José Barbosa, critica duramente a atitude do ministro e afirma: a democracia se caracteriza pela independência e harmonia entre os três poderes, e o grande fiscal desse sistema é a população. Assim, quando vemos manifestações cada vez com maior frequência contestando a atuação de qualquer um dos poderes da República, não se pode dizer que esses movimentos são antidemocráticos. Podemos, sim, afirmar que existem engrenagens do sistema que estão atuando fora do contexto democrático. O referido despacho do ministro, bem como outras interferências indevidas e omissões entre os poderes, bem demonstram essa afirmação. Ouça a íntegra da nota do Clube Militar. O Clube Militar repudia enfaticamente o despacho exarado ontem pelo ministro Celso de Mello, do STF, no inquérito que apura denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública contra o presidente da República. Em primeiro lugar, depreende-se que existe ali quase que uma defesa de tese para alunos universitários. São páginas e mais páginas de ilações e comentários completamente desnecessários, utilizados tão somente para demonstrar seu ódio pelo governo federal e pelos militares. Quanto ao despacho em si, parabéns, entre aspas, ao senhor ministro ao discorrer sobre a publicidade que deve ser dada às investigações, particularmente quando envolvem autoridades públicas. Quem sabe essa afirmativa sirva, por exemplo, para tornar públicos alguns inquéritos sigilosos que tramitam no próprio Supremo, ou aquelas investigações envolvendo os próprios ministros e seus parentes, amigos e congressistas. No entanto, a maior falta de habilidade, educação, compostura e bom senso desejáveis em um ministro de uma alta corte é, no tocante à forma como trata todas as testemunhas arroladas para depor, considerá-las como se fossem bandidos da pior espécie. Tal tratamento deveria, sim, por justiça, ser dispensado aos réus de um processo, inclusive àqueles que roubaram nosso país e que andam soltos por aí por leniência dessa própria corte. Esses, sim, merecem ser conduzidos debaixo de vara. Tratar autoridades de um outro poder dessa forma leviana só demonstra o nível de ministros do STF que temos em nosso país. Particularmente no tocante aos nossos generais ministros, a capacidade profissional que demonstraram ao longo de suas carreiras dispensa qualquer defesa, pois nenhum chegou ao topo da carreira militar por indicações políticas e ou ideológicas, mas tão somente pelo mérito, caracterizado, entre outros atributos, pela dedicação à pátria. A democracia se caracteriza pela independência e harmonia entre os três poderes, e o grande fiscal desse sistema é a população. Assim, quando vemos manifestações cada vez com maior frequência contestando a atuação de qualquer um dos poderes da República, não se pode dizer que esses movimentos são antidemocráticos. Podemos, sim, afirmar que existem engrenagens do sistema que estão atuando fora do contexto democrático. O referido despacho do ministro, bem como outras interferências indevidas e omissões entre os poderes, bem demonstram essa afirmação. A economia não pode parar, porque a economia também é vida. Recebi mais uma vez um grupo de empresários aqui na Presidência da República. Esse grupo é responsável por 45% do PIB nacional e responsável por 30 milhões de empregos. A indústria, a atividade comercial está na UTI. Não há mais espaço para postergar. O sentimento deles, ou melhor, o posicionamento deles é que a abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Caso contrário, podemos atingir situação de países que nós já conhecemos, que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano. Então, com esse objetivo, apelando à sensibilidade de todos,
que a responsabilidade é de todos, é do Executivo, Legislativo, Judiciário, governadores, prefeitos, empresários, e buscar solução para isso. Então eles vieram aqui mostrar ao senhor presidente Dias Toffoli, presente aqui nesse evento, o que realmente está passando a atividade econômica do Brasil. Aquela história, então, de que a economia deixa para lá, primeiro vida, não é verdade. Sempre disse que as duas atividades tinham que ser tratadas com responsabilidade. Então ninguém melhor do que o senhor Marcos Polo, aqui no momento, representando esses empresários, que fale um pouco com vocês, e depois o Paulo Guedes, para que todo o povo brasileiro entenda, né? Se bem que grande parte já está entendendo o que está acontecendo e para onde nós não queremos ir. O veto, presidente, por favor, vai vetar o reajuste do funcionalismo? Marcos Polo aqui, Marcos Polo com a palavra aqui. Bom, o que nós viemos trazer ao presidente Bolsonaro e depois aqui ao presidente Toffoli é o fato de que nós da indústria, além do enfrentamento da Covid-19, nós estamos enfrentando uma severa, profunda crise de demanda ocasionada pelas decisões que foram tomadas, necessárias num primeiro momento, importante, de fechamento da ponta, vamos dizer assim, do comércio, enfim, das atividades. Trouxemos uma fotografia que mostra que no mês de abril nós tivemos uma queda de vendas de 50% em relação ao mês de março, e a indústria, de uma maneira geral, está operando com 60% de ociosidade. Para não me alongar demais, apenas 3 setores aqui: automotivo, com 26 fábricas paradas, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionários distribuídos ao longo do país fechados, setor de máquinas e equipamentos com 47 empresas fechadas, cimento com 22 fábricas, o meu setor especificamente siderurgia, com 12 altos fornos paralisados, aciarias, laminação, e tendo no mês de abril o pior mês de venda desde 1995. Então, se eu pudesse resumir e fazer uma caracterização, a indústria está na UTI, né? Na UTI precisa sair, e para sair precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar. Toda vez que individualmente eu sou perguntado: bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde? Eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país, atividades prioritárias, essenciais, e não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. Então a nossa percepção é que esses protocolos que o Ministério da Economia já tem pronto, porque compilou, consultou todos os segmentos, esses protocolos podem ser utilizados em outras atividades, de maneira que a gente consiga o quanto antes a flexibilização. Eu acho que era isso. Obrigado. Desde o início da crise, o presidente nos alertou para salvar vidas e proteger os empregos, preservar os empregos. Nós lançamos a camada de proteção para os informais, para os mais frágeis, para os mais idosos. E essa camada de proteção, temos aí 3, 4 meses que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI, do ponto de vista de organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Então, na hora que eles nos comunicaram isso, o presidente imediatamente disse: olha, esse é um trabalho que nós temos que fazer juntos, vamos compartilhar essa informação com o Supremo, para que todos vejam que, embora nós tenhamos preservado os mais frágeis e os sinais de vida, de funcionamento da economia brasileira, como disse o Marco Polo, as aciarias ainda estão funcionando, está tudo funcionando, a 40% de capacidade. Não faltou comida para os brasileiros, não faltaram os recursos de apoio dos programas que nós lançamos, está tudo ainda organizado. Só que eles estão dizendo o seguinte: há perigo de começar a desorganização. Então, embora nós estejamos protegidos, a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias
apaga a luz, desliga a comida para a produção nacional. Então o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte: olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E aí você entrar em um sistema de não só de colapso econômico, mas de desorganização social. Então o alerta é muito importante e eu aproveitei justamente para renovar que num momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um programa social qualquer, e não é justo que num momento como esse, dramático da população brasileira, e a opinião pública pede isso, quer isso, eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve, e como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados e municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Obrigado. Vai vetar, presidente? Vai vetar, presidente? Vou responder uma pergunta de vocês aqui. Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevivendo basicamente em cima do auxílio emergencial, que acaba daqui a 2 meses. Aí volta para o servidor público, que tem estabilidade e tem um salário. Há pouco, uma proposta do presidente da Câmara era de cortar 25% para todo mundo. Paulo Guedes decidiu que poderia ser menos drástico, apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse no reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade, mas eu sou chefe do executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for a orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Muito obrigado. Olha só. Tem um decreto presidencial que definiu que são atividades essenciais, aquelas não podem parar. Eu acabei de assinar um decreto assim, colocando nesse rol de atividades essenciais a construção civil. Outras virão nas próximas horas, no próximo dia. Porque o que não está no decreto, ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que os estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Então alguns estados, não estou brigando com ninguém, pelo amor de Deus, tá? No entendimento de muita gente, dos empresários, o Marco Paulo que está aqui, exageraram. É comum acontecer, faz parte da razão do ser humano. Então nós vamos começar a colocar mais categorias essenciais para nós podermos abrir com responsabilidade e observado as normas do Ministério da Saúde, de modo que cada vez mais rápido nós possamos voltar à atividade normal. Caso contrário, depois da UTI, tá, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Tá bom, presidente? Vamos embora. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.